Olá, muito bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é o Minuto de Sabedoria, inteligência buscando sabedoria do alto através das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Hoje a inteligência nos convida a refletirmos sobre a sirene espiritual. Todas as vezes que nós, no trânsito, damos passagem a uma ambulância, a uma viatura policial ou a um carro do corpo de bombeiros com a sirene ligada, isto indica que eles estão se dirigindo para um local aonde o fato já aconteceu. Não vai acontecer. O fato já aconteceu e muitas vezes é uma situação muito grave. A sirene espiritual trabalha ao contrário. Ela nos avisa e nos alerta antes do fato acontecer. Nesse domingo, como sempre fazemos, assistimos um programa logo cedinho, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, um programa muito bom. E dois jovens apresentaram um aplicativo, segundo a necessidade de seus pais, que é um aparelho que tem um sensor. Esse aparelho é colocado em um determinado ponto de uma máquina ou de um motor. E este sensor, ele capta todo o desenvolvimento de cada peça desse aparelho ou desse maquinário. E ele vai registrando a condição em que todas as peças estão trabalhando. E se este maquinário apresentar uma avaria e que a máquina irá quebrar dentro de um determinado tempo, este sensor avisa. Então, é corrigido o problema antes do maquinário ou da máquina estar paralisada pela quebra e trazer um grande prejuízo, muitas vezes na indústria, interrompendo a produção. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, fazendo um paralelo, nós temos dentro de nós também um sensor espiritual chamado Espírito Santo. Ele fala conosco porque é Ele quem nos dá sabedoria, está lá em Tiago, capítulo 3. Ele nos guia, Ele fala conosco e nos dá a direção, porque Romanos, capítulo 8, verso 14, nos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele fala conosco em sonhos. Ezequiel capítulo 36 nos diz o seguinte: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Então, o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia, que nos fala em sonhos, que nos dá sabedoria, Ele fala conosco e nos previne sobre todas as coisas que podem acontecer se muitas vezes não tomarmos uma antecipação de algo que vamos fazer errado. Outro detalhe: o Espírito Santo de Deus usa pessoas para falar conosco. Ele pode usar até o ímpio, porque Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, para falar conosco. Ele, se for preciso, usa até uma jumenta, como foi o caso de Balaão, a jumenta de Balaão. Balaão não entendeu, não quis entender, não teve percepção, discernimento. Deus usa a mula para falar com ele. Então, nos dias de hoje, a essência dessa mensagem é nos alertar para os relacionamentos interpessoais. Muitas coisas poderiam ser evitadas, muitos erros, muitos problemas relacionais em todas as áreas da nossa vida, em família, em trabalho,
em igreja, na comunhão com os santos, enfim, na relação com qualquer pessoa, muitos problemas poderiam ser evitados se ouvíssemos atentamente o Espírito Santo falando conosco através de quem fala conosco muitas vezes. Mas, porque muitas vezes conhecemos profundamente a pessoa e temos ciência de que essa pessoa tem uma série de defeitos, muitas vezes não atentamos para aquilo que está sendo falado conosco. Então, é preciso pensar nisso, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Muitas vezes temos que ter o discernimento, ouvir a voz do Espírito que está usando aquela pessoa que está falando conosco. Seja o pastor, seja o líder, seja um amigo, seja uma esposa, seja o esposo, seja quem for. Muitas vezes está falando conosco, mas é o Espírito Santo que está usando esta pessoa. Então, pense seriamente nisto. Podemos evitar erros, podemos evitar danos para nós e para os outros, se ouvirmos atentamente aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, seja em que circunstâncias forem. É preciso ter o discernimento, é preciso ouvir a sua voz. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Que os seus ouvidos estejam afinados, os seus olhos, a sua mente, os seus sentimentos, para ter a sensibilidade de captar aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Aquilo que o Espírito Santo fala conosco, seja através de quem for, seja da maneira que for, o importante é sabermos que Deus está falando conosco e precisamos ouvir atentamente aquilo que Ele está dizendo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.